Nado, vou agora bater um papo com o vereador Éder Júnior, vereador reeleito e diplomado, esperando só chegar dia 1º para já tomar posse e renovar o mandato de mais 4 anos. Vereador, satisfação receber o senhor no programa, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Vila? Saúdo a todos da equipe do Tabuleiro, programa da Ilhéus FM, na sua pessoa, Vila, estendendo a Aline, os cumprimentos, a Neto, a Giovana e a Davis, que está aqui, não é da equipe, mas está aqui nos acompanhando, que é o presidente do partido, Republicanos, no nosso município. Estamos aqui, vamos bater aquele papo para que a gente possa atualizar, né, das questões políticas da nossa cidade. Perfeitamente. Vamos bater um papo e conversar. O senhor anunciou na Câmara de Vereadores que é candidato à presidência do Legislativo Municipal. O que levou o senhor a tomar essa decisão? Vila, a gente... Bom, vou estender os cumprimentos que acabei esquecendo aqui aos ouvintes, aos telespectadores, que eu sou um deles. Quando não posso, estou no carro levando meu filho para a escola. Eu estou em casa ali assistindo pelo YouTube, no celular. Obrigado. E a gente vai vendo e nos atualizando dessa política aqui na cidade através do seu programa, Vila. Então, eu também tenho essa ideia de estar acompanhando o seu programa, porque eu vejo que a política de Ilhéus, ela perpassa por aqui. Muito obrigado. Então, eu tenho essa situação muito clara na minha cabeça, que a gente tem que estar atualizado, a gente tem que estar acompanhando os movimentos da nossa política. Pois bem, a ideia surgiu dos próprios vereadores. A gente conversando, a gente teve a oportunidade de fazer uma composição em um grupo que saiu as fotos aí nas redes sociais. E esse grupo falava, por que não Éder Júnior? Eu ia conversar com o Vila, e sim, tudo bem, tá no grupo, mas por que não você? Conversava com a Aline, por que não você? E a gente entendeu que a gente teria essa oportunidade de estar colocando nosso nome. Dentro dessas conversas que realizamos com alguns dos nossos pares, percebemos essa vontade e fomos maturando. Mas para isso acontecer, não é de um dia para a noite que a gente toma essa decisão. Eu gosto muito de ser muito orgânico na política. Inclusive está aqui o presidente Davis, que é prova disso. A gente vem combinando a nossa forma de atuar na política de Ilhéus. Então a gente primeiro vai pegar o consentimento partidário. Fomos a Salvador, falamos com o Márcio Marinho, deputado federal do nosso partido, que anuiu a nossa ideia de trabalhar pela presidência do nosso município. E agora já voltamos a campo para conversar com os pares, já dizendo e anunciando, como foi feito na última sessão do ano, a nossa candidatura à presidência da casa. Muito bem. O senhor tem quantos hoje vereadores que já declararam oficialmente apoio à sua candidatura? Tem isso ou ainda não? Em partes, né? A gente sabe que é um processo demorado, é um processo de construção realmente. Não é brincadeira não, além de você conversar com o Vila agora de manhã, tem uma novidade, volta para conversar à tarde. E é assim que funciona. O processo democrático, ele Você toma um café de manhã, tá tudo certo. Só daqui a pouco o cara liga e fala assim, vamos almoçar? Vamos almoçar, porque parece que vai mudar alguma coisa aqui. É desse aí jeito. Almoça aí, no jantar já é uma outra conversa. Antes de dormir, ainda manda um WhatsApp. Um zap. Mas dentro dessa configuração, graças a Deus, a gente tem tido a oportunidade de conversar com a maioria dos pares, ainda vou conversar com alguns que não tive a oportunidade. Mas hoje a gente configura no grupo que tem 5 vereadores, com uma formatação mais coesa, e a gente tem o declínio, que mais 4 vereadores, inclusive um desses 4 que tem um declínio ao nosso nome na presidência, ele está nos ajudando a construir esse processo. Então, para mim, eu fico muito mais tranquilo em relação. E tem alguns, mais 3, que não confirmaram e muito menos declinaram para o nosso nome. Então você teria o quê? Você teria 5, mais 4, 9 e 3, 12. 12. A gente teria 12 hoje, isso, vereadores. Já teria a maioria. 12 vereadores que a gente conversa, configura e tem um declínio. Sim. Lembrando que, como eu voltava a falar, tem 3 que não declinaram ainda, mas compraram a ideia, a qual já foi apresentada. Porque a gente vem fazendo campanha. Eu não vou trabalhar na campanha para presidente da casa
para deturpar, para denegrir a imagem de ninguém. Eu estou apresentando a proposta quanto corpo, que é isso que a gente precisa nesse momento, tornar o legislativo forte e independente. Dentro desse pensamento e perspectiva, a gente apresenta nossas propostas que são tranquilas, inclusive todas as conversas feitas com os vereadores, nessa mesma vertente, Vila, de dizer, se não for eu o nome, não temos a vaidade, muito menos o orgulho de impor o nosso nome, muito pelo contrário. Eu ia te perguntar exatamente isso, tipo assim, você quer o apoio, né? Você quer o voto, mas você também, vereador, está disposto a abrir mão da sua candidatura e dar apoio para algum outro nome que tenha uma viabilidade maior, e dar o voto para outro vereador que tenha possibilidades maior? A pergunta é exatamente essa. Tem? Com certeza. E já estamos trabalhando com essa perspectiva, como eu falei anteriormente. A conversa, quando a gente conversa com os colegas, é essa. Estou aqui apresentando, minhas propostas são essas. Aqui a gente pode fazer alguns atos e ter algumas atitudes para empoderar os mandatos dos vereadores, que essa é a premissa. Sim. Já trabalhando na perspectiva de uma reforma da casa, que está precisando. Além disso, trabalhar para e passo para que a gente possa ter um novo legislativo em uma outra localidade. Então essas são as plataformas de campanha que nós temos, coisas mais específicas dos mandatos dos vereadores também estão permeando isso, mas não tira em nenhum momento a possibilidade de fazer composição. Não tem sangria, não tem imposição, muito pelo contrário. Aqui a gente tem diálogo e construção. Muito bem. O senhor foi eleito fora da base do prefeito eleito, prefeito Valderico. A gente sabe que num processo desse, o prefeito eleito tem uma força muito grande, né? Um telefonema, uma conversa, o diálogo. Quem vai ter a caneta durante 4 anos tem muita força nesse processo. O senhor já conversou com o prefeito eleito ou ainda não? Tivemos, Vila, uma conversa junto ao deputado, onde foi configurado e apontado essa possibilidade na época. E Com o Márcio Marinho. com o Márcio Marinho. Sim. Como eu lhe falei, eu sou orgânico, gosto muito de fazer a conversa através do partido, até para seguir o líder, para a gente não tomar uma decisão aqui embaixo e chegar lá em cima, depois mudar tudo e a gente vai ficar como? Depois que a gente garantir a nossa palavra. E eu tenho muito cuidado com isso. Pois bem, fui eleito na base do prefeito Mário, apoiando a candidatura do candidato a prefeito Bento Lima, mas a gente entende que a política acabou dia 6 de outubro às 17 horas. Exatamente. É um novo contexto, é um novo olhar e é um novo momento. E dentro desse momento estamos aqui para poder apoiar, sim, o prefeito eleito Valderico Júnior, se possível fazer a composição, para que a gente possa trabalhar por nossa cidade. Mas esse também é o sentimento do partido, do republicano, tá na base do prefeito eleito? Justamente, Vila, é um contexto mais amplo do que até eu imaginava. Como eu falei, a composição feita através do prefeito Mário, e aí eu tive que ir a Salvador, como eu falei anteriormente, para que a gente pudesse ter mais aproximação do partido e saber o que o partido pensa para a nossa cidade. E dentro disso, lá em Salvador, o Márcio Marinho, que é o deputado federal do partido e presidente estadual, o mesmo colocou que lá com Bruno Reis na prefeitura, eles têm essa conjuntura e que essa conjuntura perpassa a Semineto. Por incrível que pareça, não tinha essa informação, mas é a realidade. Ele vem fazendo a composição desde a ACM avô. Então, assim, é uma situação que vem configurando, como eu lhe falei, não poderia aqui embaixo tomar uma decisão sem saber o direcionamento do diretório estadual. Então, fomos lá, conversamos e a gente entende que através da intercessão do nosso líder estadual, a gente possa fazer essa composição com o prefeito eleito Valderico Júnior sem nenhum problema, muito pelo contrário. E é justamente uma dessas falas nossas com os nobres colegas. Pronto, aí essa questão partidária, mas vamos voltar agora para essa questão da presidência. Claro que a questão partidária vai ter um peso grande nisso. Se o partido for o vereador, vai. E se for, por exemplo, o senhor for o escolhido, vai ser o vereador do republicano, que é da base do prefeito Valderico. Muda o cenário, né? Todo esse contexto. Mas em relação à presidência, o Valderico já deu um aval, falou, ó, vai a campo, conta comigo, ou ainda não? Justamente, Vila, ainda não. Como eu falei, não tem como a gente também ficar de braços cruzados aguardando uma decisão do prefeito eleito. A gente tem que construir,
tem que conversar com os pares e tentar viabilizar o nosso nome. Como eu falei, sem sangria. Se amanhã o prefeito eleito entender que deve conversar conosco para que a gente possa fazer uma composição, não tem problema. Não tem problema. Mas é só se o prefeito entender isso. Além disso, os pares, né? Porque a gente trabalha em um grupo e a decisão é em grupo. Aqui na decisão isolada é de Éder Júnior, candidato a presidente. Muito pelo contrário, a gente representa um grupo, fala em nome do mesmo. E nós sabemos também que o pastor Josemar, também vereador do nosso partido, corrobora com todas as nossas decisões. Pensa da mesma forma. Da mesma forma. Então seria aí 2 votos na Câmara já garantido para o governo. A gente já inicia com esses 2 votos. Então inicia grande, né? Ainda, Porque se você parar para avaliar no cenário de 21, vocês estão com 10%. É. O partido tem 10%, o partido tem 2 vagas. Né, de alguma forma, não é um partido pequeno, não é um partido que tem apenas um vereador, você tem 2 votos, né? E se vocês votam de forma conjunta, se vocês votam de forma coesa, de alguma forma está grande. Ninguém consegue ficar grande separado. Se tiver unido, melhora mais ainda. Entendo dessa mesma forma, Vila. Eu entendo assim também, até porque a política vai, embora esteja no meu segundo mandato, mas o que a gente conversa e vê justamente é a coesão. A política sempre é a questão de articular para estar juntos, sim, não separados. Então, o pastor Josemar, mandar um abraço aqui para ele aqui, ele também está nessa incursão conosco, trabalhando com afinco para que a gente possa ter a viabilidade de ter a presidência da casa. Muito bem. Teria algum outro nome que o senhor poderia recuar da sua candidatura e falar assim, olha, se não for o meu nome, pode ser o nome do vereador fulano de tal para a gente ganhar uma eleição? Não. Porque, pelo que eu estou observando, perder a eleição o senhor não vai. Tipo assim, se não ganhar com o senhor, vai ganhar com alguém. Vai ganhar com alguém. Por quê? Porque o senhor já disse, eu não tenho um problema nenhum de abrir mão da minha candidatura para apoiar uma outra pessoa. Quem tem essa visão já está dando recado. Eu não vou perder. Nós vamos ganhar. Se não der para ganhar comigo, eu vou ganhar com outro. Até porque você já tem 5 pessoas certas, né? 5 apoios É isso, certos. Então é só se você tem 5, juntando com outro, se você recuar e achar que isso vai ser necessário mesmo, você já dá uma força e vai ganhar da mesma forma. Acabou, não tenha dúvida disso. Teria esse nome? O nome, como eu falei, a construção, onde temos o vereador Paulo Carquija, o vereador Nau e o vereador César Porto. Inclusive, já tinha feito essa conversa com o vereador César Porto para fazer essa composição. Ele me chamou para fazer a composição e no momento eu não estava candidato. Falei, tá bom, a gente pode pensar na ideia e maturar. Conversei há pouco tempo, recentemente, com o Nau, pela mesma forma, e Carquija já tinha conversado, foi o primeiro candidato a presidente que eu tinha conversado. E, como eu lhe falei, o processo de conversa construiu a candidatura de Éder Júnior. Então, se for Nau, a gente senta e conversa. Se for Carquija, a gente senta e conversa. Se for César Porto, a gente senta e conversa. Não tenho dificuldade em abrir mão se não houver a possibilidade de ser o nome do vereador Éder Júnior a presidente da Câmara. E como é que está a articulação do governo que está saindo? Do governo que tem dias para acabar? Eu quero crer que o governo que está saindo também tem um certo interesse pela presidência, né? Porque você tem prestação de contas, você tem 1000 coisas que vão acontecer lá na frente. Como é que está isso? Você tocou num assunto até importante, viu, Vila? Porque quando a gente fala da campanha, né, a gente se atém muito foca, né, na questão da campanha, mas tem coisas outras que circulam na casa. Você bem colocou aí, a questão das contas, tem as questões exemplo, do orçamento. Agora a gente teve um probleminha, mas graças a Deus nós conseguimos resolver, pude intervir junto aos colegas e outros colegas também, fizemos uma conversa e tiramos algumas coisas que estavam, né, previstas pela votação que ocorreu. Mas, assim, por exemplo, eu tenho tido pouco contato com o prefeito Mário, pouco contato com o Bento, e acredito que do jeito que eles estão conduzindo, eles não estão tipo assim, ó, vou botar Vila Nova lá, vou ajudar Vila Nova a poder fazer. Mas acredito que vai chegar um momento, até porque ainda está na campanha. A eleição é dia 1º, então ainda tem tempo para conversar, para alinhar, para deixar tudo certo. Eu vejo que tem que ter interesse sim, até porque os interesses deles estão em jogo. Claro. Tem que ter esse interesse, e eu acredito que a um momento mais próximo do dia da eleição deve sim ter as conversas e
acredito eu que apontaram o nome. Até eu entendo, por exemplo, Mário. Mário é um cara jovem. Mário tem pretensões políticas. Claramente você percebe que ele tem pretensões políticas. Mário não quer simplesmente deixar o mandato agora de prefeito e não pensar em ser deputado federal, ou não pensar em ser deputado estadual, né? Porque tem cacife para isso. Isso é fato. Já falei aqui, não dá para achar que Mário está morto. Mário é o melhor político de rua que tem nessa região toda. Ninguém, ele é imbatível. Pega e abraça, e cheira, e pula, e toma banho de balde, e a zorra toda. Come o feijão, come a farofa dos mutirões. Ninguém tem rua melhor que Mário. Jabes já teve, mas mesmo assim, lá atrás, quando o Jabes era bom de rua também, não era igual Mário. Aproveitar, Vila, para O agradecer. cara tá falando mal dele, ele tá achando, meu amor! E beijando e abraçando. O cara não consegue ficar com raiva dele. Não consegue. Então, a pessoa que tem isso, ele é político nato. Ele vai pra rua, ele vai querer ser deputado. Então, para ele ser deputado, ele tem que tomar conta do CPF dele. E, de alguma forma, o CPF dele passa também pela presidência. De uma boa relação com a presidência, uma boa relação com os vereadores, né? Aqueles que vão tomar conta das contas dele futuramente. Porque, amigo, eu já vi prefeito ter contas aprovadas no TCM e rejeitadas pela Câmara. E aí dá BO. Né? Dá um problema. Contas aprovadas tecnicamente e contas reprovadas politicamente. E dentro desse contexto, já que se tocou, também quero agradecer ao prefeito pela oportunidade de termos trabalhado juntos. E já entrando nessa situação do cuidado, né, desse ativo político que é o prefeito Mário, é uma realidade que a gente tem essa linha de pensamento e trabalho, Vila, de poder dar uma tranquilidade ao prefeito que está saindo, ao mesmo tempo em que possamos também levar essa tranquilidade e confiança ao prefeito que está entrando. Está chegando, certo. Certo? Porque a gente sabe que o parlamento, não é brincadeira, o senhor citou um exemplo muito claro disso. Tecnicamente está certo, mas politicamente está errado, e a política, nesse caso, perpassa a técnica. Nesse caso de aprovação de contas de prefeito. É complicado, mas acredito eu que a gente consiga sim, Vila. Com muita tranquilidade, serenidade, mais uma vez falando, reafirmando, e aos colegas que estão nos ouvindo, dizer a eles que é isso, o trabalho é esse, a conjuntura e a construção passa pela situação da conversa, para além da conversa, relatar e retratar, não o que eles queiram ouvir, não somente isso, mas sim a viabilidade da aplicabilidade do que a gente conversa. Porque não adianta, Vila, eu estar aqui fazendo uma campanha de presidente, Vila vou lhe dar, Neto vou fazer, a Aline vai acontecer, Jaônia vai assim, Davidson vai assado, e chegar na hora, não tem nada, como já aconteceu em outros momentos. Não tive a oportunidade de presenciar, mas os relatos dos mandatários de 3, 4, 5 mandatos da casa falavam isso, que na hora da conta tem que prometer o céu. Eu não costumo fazer isso, não me agrada tratando, principalmente da política, que nós só temos a palavra, enganando as pessoas. Tanto é que, graças a Deus, a minha história política de votação em Ilhéus é uma crescente. Em 2016, fui candidato pela primeira vez, tive 823 votos pelo partido PRTB. 2020, junto com o prefeito Mário, já podemos fazer essa articulação e fomos eleitos pelo PSL com 1.206 votos. E agora, em 2024, 1.862 votos. Então a gente vem numa crescente, vem numa vertente, trabalhando. Eu acredito também que muito disso perpassa pela nossa equipe, o nosso trabalho. E ainda pego em uma situação que é a questão das redes sociais, que hoje é importantíssimo trabalhar. Eu sou muito pouco de rede social, mas sou muito ativo nas relações pessoais. Então acredito que isso também tem uma credibilidade, e é isso que eu estou tentando construir e levar um pouco dessa política de rua para casa, para que a gente convença os pares e tenha viabilidade no nosso nome. Vereador, em relação a imagem da Câmara de Vereadores e a imagem dos parlamentares diante da população, tem gente que está entrando aí e, lamentavelmente, algumas pessoas já vê um vereador como algo que não presta,
ou vê o político como algo que não presta. O que pode ser feito na sua gestão, caso o senhor venha a ser eleito presidente do Legislativo Municipal, para melhorar essa imagem dos parlamentares? Vila, essa é a principal plataforma que a gente pretende implantar na casa. Por quê? Se a gente consegue levar para a população um sentimento de pertencimento, ao mesmo tempo que a gente consegue fortalecer os mandatos, a gente consegue fazer com que essa imagem ela seja desaparecida ou minimizada. Que é uma realidade, quando tu fala assim, vou entrar para a política, quer roubar, é ladrão, são os estigmas e as falas que a gente vê por aí pela cidade. Mas eu acredito que fortalecendo o mandato, como fortalece o mandato, de várias vertentes, Zila. Hoje a gente tem a possibilidade de ter alguns contratos na casa, como de carro, de combustível. A gente sabe muito bem que tem que ter a reforma. Nós estamos trabalhando com a finca aqui para uma verba compensatória. Já estou lendo legislações aí para que possam implantar. E isso é plataforma de campanha. E como eu lhe falei, se eu for fazer a composição, passarei para o presidente que nós fomos fazer a composição. Não tem dificuldade disso. Para que a gente possa empoderar os mandatos, porque aí a imagem está ruim. Vamos trabalhar as mídias, vamos trabalhar as redes sociais. Vamos fazer com que o vereador ele tenha a possibilidade de pegar um carro e ir lá em Nêmea, Pimenteira, Banco Central. São os distritos mais longe da nossa sede. Mas assim como Menino Couto, Santo Antônio, Areia Branca, Aritaguá, Banco da Vitória e outros distritos que nós temos na nossa cidade. Para que a gente possa justamente, Vila, fazer com que a população participe. Porque eu vejo também que é muito fácil a gente ficar de fora só falando. Mas vamos lá numa sessão, vamos lá assistir uma sessão, acompanhar a tramitação de um projeto de um vereador, como funciona. Porque aí a gente vê assim, rapaz, trabalha, não trabalha, para até fazer uma avaliação melhor. Não é que vai mudar o pensamento de quem já tem essa ideia formada de que política é tudo ladrão. Mas que pelo menos ele saiba que ali tem pessoas de bem, pessoas que trabalham para que a gente possa levar uma melhor qualidade de vida para a nossa cidade. E é para isso que nós somos eleitos. E também estimular os vereadores a participar das sessões, né? Porque tem vereador que não participa de sessão. E aí muitas vezes acontece isso. Muitas vezes não acontece a sessão por falta de quórum, meu amigo. E aí? Então, aí não adianta tipo nem a população participar, porque então, aí talvez seja uma forma negativa, talvez o resultado seja negativo. Mas aí é importante, provavelmente, se a população for e estiver participando, ali pressionando, o vereador falou, eu tenho que ir. Né? Mas hoje você tem rede social, o cara pode participar da sessão sentado no sofá dele, da casa dele. Por quê? Porque a sessão está sendo transmitida. Isso, pelo YouTube. Entendeu? Está sendo transmitida, está lá. Se não tem a sessão, porque não deu quórum. Se não deu quórum, porque o vereador não apareceu. Então, isso tira também um pouco da credibilidade do parlamento. O vereador tem que ter essa noção. Né? Se ele não pode ir, por algum motivo, combina essa coisa antes. O que não pode é deixar de ter a sessão. A sessão ela precisa acontecer, mesmo que seja com o número mínimo de parlamentares. É justamente isso que eu ia falar, Vila. É porque a gente tem que seguir o regimento interno da casa. E para gravar mais de 200 artigos é complicado. Mas eu lembro-me bem em relação à questão do quórum. Para garantir a abertura da sessão, nós temos que ter um terço, ou seja, 7 vereadores presentes. A sessão começa às 16, mas nós temos um tempo regimental de 15 minutos. Se o presidente estiver na casa, abrir a sessão, ele tem apenas 15 minutos para tocar. Se os vereadores chegam lá às 16, 17, 16 e 20, como já aconteceu comigo, e eu falo por experiência própria, a sessão já tinha encerrado. Por quê? Por causa do tempo regimental que tem que ser respeitado. Então, assim, às vezes quando acontece sessão, não é porque não há uma combinação, não há outra questão, é simplesmente a questão do regimento. Às vezes, é como eu falo, o vereador tem outros compromissos às 16, 17, 18h30, mas até uma consulta, e a gente sabe que tem pauta de sessão que não passa mais que 1 hora de relógio para que a gente possa trabalhar nela. Mas aí abre a sessão, os vereadores chegam lá um pouco atrasados, assim como eu cheguei. Acontece de quê? Não tem a sessão. Entendeu, Vila? Então, assim, vai muito do que... Não dá para mudar o regimento, não. Tipo assim, toda e qualquer reunião que se faz, você dá um horário para a pessoa... Tem a pauta lá, vai abrir às 18 horas. Depois, vamos imaginar aqui, ó, 18h20 com qualquer número. Você não vai ter quórum para votar, para decidir ali um projeto de lei ou coisa parecida. Mas, gente, tocar a sessão, discutir os assuntos, porque
Porque discutir os assuntos da cidade é importante. Muitas vezes você chega numa sessão ali com uma pauta sensacional que você quer levar para o parlamento e levar também ao conhecimento das pessoas que estão assistindo em casa. Então, isso leva credibilidade para as pessoas. Eu acho que não ter a sessão por conta de 5 minutos é um prejuízo muito maior. Para todo mundo. É um prejuízo muito maior, é um prejuízo para a cidade, é um prejuízo para a imagem do legislativo, é um prejuízo para a imagem de cada parlamentar não ter a sessão. É isso aí que você colocou. Por exemplo, o vereador teve que sair do médico correndo para ir para a sessão, só que chegou com 16, 17 minutos depois e já encerrou a sessão, não teve quórum, então não tem a sessão. Se não tem a sessão, é prejuízo, então é melhor que tenha. Então, sei lá, mudar o regimento interno, aumentar esse tempo de 15 para 30 minutos, você já aumentou 15 minutos, já é o suficiente para garantir que o vereador já chegue e já decore e os trabalhos aconteçam. E o legislativo tem uma produtividade maior. Então, uma mudança às vezes no regimento, né? Botar isso em pauta, votar e colocar no regimento. Isso... Os dias de sessão são... São 2 quartas, dias. não é isso? Isso, 2 dias. Mas, assim, ó, começar por a linha aqui. São 2 dias, terças e quartas. Mas a maioria dos municípios da Bahia, se não falha a memória, cerca de 76% dos municípios só tem um único dia de sessão. À noite. E à noite ainda. Isso. E à noite. É um dia e à noite. Geralmente começa às 17 horas. É melhor, 18 horas. 18 horas. Geralmente começa às 18 horas. A grande maioria das cidades. E falando em relação agora, Vila, a questão de alteração do regimento, são os projetos de resolução que a gente pode construir. Eu vejo, Vila, que agora nós passamos por uma adequação. A gente fala assim porque nosso regimento, construído até por mãos do vereador Ivo, se não falha a memória, vereador Joabes Ribeiro na época, se não falha, mas também doutor Nizam, se não falha a memória. Construído lá nos anos de 2000, quer dizer, já passou 24 anos dessa construção. Então tem que ter as adaptações, as leis estão alterando todos os dias. A gente tem que trazer essa realidade para a nossa casa. Essas adequações que foram feitas agora, inclusive da mudança para a eleição da mesa diretora, era isso que a gente, como eu falei, né? A gente no início, a gente articulava, conversava, saía da conversa, já tinha outra articulação. Com essa questão do registro da chapa, a gente já, eu falo assim, eu gosto da minha fala de falar assim, a gente coíbe essa atitude predatória de você estar configurando a eleição da Câmara, aí eu sento do lado de Vila, estou apoiando Vila, aí chegar na hora eu fiz momentos antes, fiz uma articulação e levanto do lado de Vila na hora da eleição, porque era assim o regimento, ele previa, tinha essa previsão. Quem é os presidentes aqui que se habilitem? Aí você vai levantar da cadeira. Agora não, registro de chapa. São 72 horas, é isso? Até 72 horas do pleito registrar a chapa. 72 horas você tem que registrar a chapa. A chapa, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. E os parlamentares que não têm mandato ainda? Como é que registra essa chapa? A cerimônia primeira é de posse. Não, então o vereador de primeiro mandato não vai poder participar da sessão. Não, Vila, eu estou lhe falando. Primeiro, na sessão do dia 1º, sim, a gente empossa vereadores e prefeito. A posteriori, a presidência. Mas para registrar, o senhor falou que são 72 horas para registrar a chapa. Sim, desculpa, então, perdão. 72 horas antes, ele não é vereador ainda. Mas é diplomado. Ele é diplomado. Então, como a gente fala, previsão legal. Certo, mas então o vereador diplomado, que ainda não é vereador, ele diplomado, ele pode ir até a mesa diretora e registrar a chapa dele, então. A chapa dele, justamente. O vereador diplomado. Diplomado. Pronto. Porque então, senão você tiraria o vereador que não teve mandato ainda. Justamente, mas é diplomado, tanto é que o registro passou a ser essas horas por conta disso. Que então, até então, e fiz parte da comissão junto com o vereador Ivo e o vereador Abraão, e a consultoria técnica foi da equipe do advogado Alagoas. Alagoas. Ala é um craque. Justamente. Aproveitar e mandar um abraço aqui, meu querido amigo, advogado Alagoas, um dos maiores advogados aí do país, em direito eleitoral, conhece demais, conhece muito. Alagoas. Então, Vila, a questão do revoltando, né? Mais uma vez, a questão do regimento, aí prevê tudo isso aí que você colocou. Tudo tem previsão. Então a gente não pode atropelar. E, por conta do atropelo, eu vou lembrar um episódio há 1 ano e 8 meses atrás, mais ou menos, que foi justamente como a gente fala assim, a queda do vereador Abraão quando na presidência, né? Isso. Atropelou o regimento e a justiça entendeu que deveria retornar e fazer uma nova eleição.
Teve atropelo mesmo ali? Com certeza. É porque o que reverbera, muitas vezes, é que falam. Mas se for pro regimento interno, ele tem um rito a acontecer. Aí o que foi se dito na época é que não respeitou a ordem alfabética, mas não. Você tem que designar, uma das falhas, né? Tem que designar um servidor para que ele possa passar com a urna para recolher os votos. Os votos devem ser contabilizados e depositados nessa urna através da ordem alfabética. Esse servidor faz a coleta. A cédula tem que ter hoje, né? Vai ter a chapa registrada, mas na época tinha que ter o nome do presidente. Antigamente não tinha. Tinha lá um papel em branco que você botava lá, Vila Nova. Então, é o que eu falo. São umas questões que vinham de outros anos que a gente pôde também participar. E eu agradeço ao presidente Paulo Carqueja nesse momento pela oportunidade, possibilidade de estar acompanhando os trabalhos do Legislativo muito de perto. E isso me possibilitou a ter um entendimento e levar o entendimento que a gente possa concorrer às eleições da casa. Então, dentro dessas participações na casa, também fui parte da mesa diretora no primeiro biênio, fui primeiro secretário. E eu vejo ali uma oportunidade para quem precisa e entende que o Legislativo, você pode, como a gente fala, né, se cacifar, ganhar capital político. Ali é uma escolinha muito boa, muito boa. Ali perpassa os projetos, perpassa o regimento. E quem assegura o regimento justamente é o primeiro secretário. E muitas das vezes, ali as informações... Sim. Muitas vezes ali as informações são muito dinâmicas, né? A política é dinâmica, aí tem que acompanhar. Às vezes chega uma informação na hora, aí, como aconteceu agora na última sessão, né, um episódio que vocês assistiram no YouTube, vocês vão ver aí que o presidente primou pelo cumprimento do regimento. Até porque para não ter esse imbróglio de judicializar, e a gente entende também que os poderes são harmônicos, né, mas são independentes. São independentes. Se a gente puder definir as coisas dentro da Câmara Municipal, a gente defina dentro da Câmara Municipal com os pares. Esse é o meu entendimento. Não, se tem... São 21 adultos, né? São 21 adultos. Dá para sentar, dá para discutir, todo mundo conhece o que tem que ser feito. Não precisa deixar que um juiz decida isso. As coisas podem ser discutidas internamente e resolvidas internamente. Vereador Éder Júnior, muito obrigado, hein? Tem uma pergunta ali para o senhor? Vamos lá, diga. Tem mensagem de Roberto Manta. Oi, Roberto. Querido Roberto Manta, dá a voz, amigo. Bom dia, Vila Nova. Bom dia, Aline. Bom dia, ouvinte do Tabuleiro FM 105. Vila, e bom dia, vereador. Vila, eu acho que não há necessidade de mudar regimento. Eu acho que os vereadores precisam se ater que terça e quarta, a partir das 16 horas, tem sessão na Câmara. Isso quer dizer que são 2 dias de obrigação, a não ser, salvo alguma situação de urgência, emergência, doença, não é? Mas, a não ser isso, não tem compromisso, vereador. Ou vereadores, que tirem vocês da sessão. Até porque só são 2 sessões, pelo menos ordinárias, né? Na semana. Perfeito. Então não há por que necessidade nenhuma de mudar regimento. Eu acho que o regimento está certo. É 15 minutos, pode até estender a meia hora, né? Mais 15. Agora, abrir a sessão para o vereador chegar a hora que quiser lá, fica fácil até para o cara. Deixa quieto. Mas é isso, viu? É essa contribuição que a gente gostaria de dar. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Tem mais mensagens aí? Tem mais, de Douglas. Oi, Douglas. Fala, querido, dá a voz. Bom dia, Vila. Bom dia, vereador. Vereador, você acabou de falar sobre distritos, né? Falou também sobre a questão de que o cidadão não acompanha os vereadores na Câmara. Isso é verdade, realmente. Mas, em relação ao distrito, tem uma particularidade que é a falta de ônibus, que isso ajuda bastante a população daquela localidade, dessas localidades, não acompanhar vocês de corpo presente, né? Que hoje dá para se acompanhar até virtual, né? Que eu acompanho aqui dessa forma.
Então, assim, não sei o que vocês fizeram e se fizeram, se eu consegue apontar para que voltasse as linhas de ônibus e por que não houve sucesso nessa questão, porque sofrem até hoje a população dessas localidades. Valeu, Douglas. Muito obrigado. Vila, em relação ao primeiro, né? O nome dele? Roberto. Roberto Manta. Roberto, é justamente isso. Às vezes o deslocamento, né? Da nossa casa para a Câmara, a gente pega um engarrafamento, a gente fica com dificuldade de estacionar ali no centro e acaba acontecendo o que eu falei, de 2, 3 minutos você perdeu a hora da sessão. Mas isso não inviabiliza a possibilidade justamente de alterar, como o Vila sugeriu aqui, colocar um tempo mais estendido para que a gente possa não ter esse prejuízo para a nossa sociedade. Eu estou, inclusive, mudando o regimento aqui da rádio também. Eu já falei, quem abre o programa sou eu, já falei assim, Aline, se eu não chegar com 5 minutos, abra. Várias vezes já falei, né, Neto? Hoje mandei mensagem para ela, hoje me atrasei. Aí mandei mensagem, falei assim, pode abrir o programa. Então já mudei o regimento. Aqui é mais fácil do que lá. O segundo ouvinte aí, qual é o nome? Douglas. Douglas. Esse seu questionamento a gente acompanha de perto, porque eu tive a oportunidade, Vila, de estar há 8 meses na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação no ano de 2022. E isso a gente pôde, né, fazer algumas conversas. Eu fiz algumas incursões, inclusive na Lagoa Encantada. Coloquei a equipe que no momento eu não pude ir, que eu tinha uma outra pauta, representar o prefeito em um ato na UESC, não, na UFSB. E eu não pude estar presente, mas designei a equipe foi. Mas antes disso, eu entendo que a questão dos nossos distritos perpassa tudo pela estrada. Então fui pesquisar, eu sou muito curioso, Vila. Eu gosto de pesquisar, gosto de ler, para poder produzir as peças legislativas. Dentro disso eu construí, que eu não poderia, né, na verdade, fazer um projeto de lei nessa vertente, mas que a gente conseguiu fazer um requerimento e apresentar ao município a nanotecnologia. Não sei se você já ouviu falar. É um produto químico que mistura ao solo e que o preparo dele faz com que o solo da estrada vicinal do nosso município possa ter a sensação de asfalto, ou seja, ele ficar mais condensado. E com a estrada vai o transporte público, com o aumento das linhas, como o Douglas falou, vai a saúde, vai a educação, porque tudo no distrito e até o escoamento da produção passa pela estrada. Então a gente pôde fazer, na época eu lembro, eu fiz uma videoconferência, esqueci o nome do rapaz da empresa que nos apresentou essa tecnologia. Na época ficava 99 centavos o metro quadrado desse produto. Mas é uma ciência para aplicar, não é tão simples assim não. Tem que vir um maquinário específico, tem que ver as pessoas para aplicar esse produto. Mas eu acredito que iremos fazer, já está na ponta da agulha para esse novo mandato, fazer esse mesmo requerimento para que o prefeito eleito ele possa se aproximar dessa realidade e melhorar sim a situação dos distritos da nossa cidade. Diga, Fia. Tem algumas mensagens aqui ainda. Dúlius Lima mandou aqui: parabenizar o vereador pelo mandato de honra, o qual ele teve que encerrar nesse momento, e a parceria com o prefeito Mário Alexandre com dignidade, afinal foram anos de muito trabalho. Éder Júnior encerra esse ciclo com dignidade, sem falar mal de um ou outro, e que o próximo prefeito também cuide de Ilhéus, torcendo sempre por um Ilhéus melhor. Quem mandou? Dúlius. Valeu, Dúlius. Rafael mandou: parabéns ao atuante vereador Éder Júnior pelo brilhante mandato em favor da comunidade e dos servidores. Rafael, do Aborduna. Ah, certo. Tem outra mensagem também de Edivaldo Assis. O Edivaldo, da Voz Amigo, pode falar. Bom dia, Vila Nova, bom dia, Aline, todos os ouvintes do programa Tabuleiro. Bom dia, vereador Éder Júnior, parabéns pela vitória mais uma vez. Vereador, fazer uma pergunta aqui ao senhor, se o senhor puder me responder, ficaria satisfeito. Porque na campanha, geralmente, os candidatos a vereadores dizem que é amigo do esporte, que é amigo da saúde, da educação, não sei o quê, mas quando assumem, parecem deixar de ser amigos. Por exemplo, o estádio Mário Pessoa está numa situação lá de abandono. O gramado está horrível, não sei se vocês tiveram condições de ver, mas está horrível o gramado do estádio Mário Pessoa. O estádio está com um aspecto de abandono e a gente não vê um vereador sequer levantar essa bandeira para a reforma, para a construção. A gente sabe que o vereador não faz, né? Mas a gente não vê um vereador, ou não tem notícia de que um vereador está brigando junto ao prefeito
tem procurado os 2 times que vão jogar ano que vem aqui, Campeonato Baiano. Tem 2 A gente times não aqui? vem. Tem Eu um, gostaria não? de saber, se possível, por que Colo-Colo, isso não? acontece. Quando assumem, os vereadores deixam de ser amigos do esporte, da saúde, da educação, enfim. Um abraço, Vila Nova, e mais uma vez parabéns, vereador Éder Júnior. Valeu, meu amigo. Estou surpreso com essa questão de 2 times aqui. Tem 2 times aqui em Ilhéus? Tem 2 times aqui? Eu conheço Colo-Colo. Eu conheço Colo-Colo. É porque é o seguinte, não adianta você ter CNPJ se você não tem torcida. Então, o Colo-Colo tem CNPJ, tem história, tem torcida, né? Tem glórias. Tem. Então, isso é um time de futebol. É. Isso é beleza. Mas eu não conheço um outro. Eu não conheço. Eu posso conheço estar... Colo-Colo, só. Eu conheço Colo-Colo. Também. A torcida aqui é voz do Tigrão. Eu conheço Colo-Colo. Mas- Aqui em Ilhéus eu sou Colo-Colo, mas sou Bahia. Beleza, Colo-Colo, mas Nacional é Bahia. Todo um cuidado pra falar. Aí é um misericórdia. problema seu já. Isso é um problema seu que você pode, inclusive, se né? tratar. Não, Você pode se não. tratar disso aí. Não, Nanina, não, ó. Não venha com essa. Ei, vereador. Pois bem, os ouvintes aí estão acompanhando, estão interagindo, isso é muito bom. Július aí é uma pessoa que eu tenho uma aproximação muito boa, converso. E minha linha é essa, Vila, como eu falei no início, né? Eu não faço política denegrindo a imagem de ninguém e não irei fazer. Então a gente tem essa possibilidade de estar mais próximo das pessoas por conta disso, dessa conduta nossa. Aí vem Rafael. Rafael é do Conselho de Saúde, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Meu amigo colou conosco na campanha, fez o trabalho e cooperou, né? Para que a gente pudesse juntar esses, como você me fala, né? Cada um produziu o seu pouquinho, lá na frente a gente junta e deu esse montante de votos. Rafael colaborou com a afinco e ele falou da questão do servidor. Nós temos um projeto de lei, até muitos servidores não sabem, viu, Vila? Nós temos um projeto de lei que normatizou, né? A gente fala assim, o Vale Alimentação. Que no caso agora, dia 1º de janeiro de 2025, Vila Nova toma posse contra o prefeito de Ilhéus. Aí falasse assim antes desta lei. Não vou dar mais, disponibilizar o ticket para o servidor. Não tem amparo legal. Poderia fazer. Mas aí no entendimento, na construção, na conversa, conseguimos chegar ao próximo prefeito e produzimos o projeto e foi aprovado e sancionado. E hoje o Vale Alimentação do Servidor Público Municipal, projeto de nossa autoria, é lei no nosso município. É caminho sem volta. E se não tivesse o projeto, qualquer prefeito que tentasse mexer nisso estaria mexendo no vespeiro e não ia conseguir governar. Não ia conseguir governar. A questão do... Isso é caminho sem volta aí, amigo. Aí dentro disso tem algumas questões específicas, que é da categoria a qual faço parte, da agente comunitário de saúde. Nós também podemos produzir algumas peças que hoje também é lei. O auxílio rural, ou seja, os nossos colegas que trabalham na zona rural têm uma dificuldade muito grande, até por conta do nosso transporte, né? Então a gente conseguiu colocar o auxílio rural nessa vertente para que pudesse dar mais mobilidade, ele pudesse atuar com mais segurança nessas comunidades. Nós temos também o incentivo financeiro, que é um recurso disponibilizado desde 2002, se não me falha a memória, pelo governo federal, mas vinha como verba de custeio, a nomenclatura. Então o prefeito usava e fazia bom uso a bel prazer. A bel prazer, da Agora forma não, que ele esse entendesse. incentivo financeiro, esta lei também é nossa, junto ao prefeito Mário. Nós temos muitos outros trabalhos, Vila, em relação à nossa categoria. Mas a gente entende que o mandato foi um mandato muito profícuo, um mandato muito tranquilo e, acima de tudo, trabalhando com a verdade. Hoje são quantos agentes aqui? Nós tínhamos 356 agentes no quadro, aí teve o PDV, aposentadoria e morte. Então hoje, atualmente, nós temos 304, se não falha a memória. Entre 304. agente comunitário de saúde Sim. e agente de combate às endemias. Houve uma queda grande. Muito grande. Inclusive, apontei... Então significa dizer que nós temos provavelmente áreas que estão... Descobertas. Descobertas aí, por falta da mão de obra, por falta do profissional lá. E justamente isso, Vila, vai numa vertente muito maior em amplitude do que a gente imagina, porque a política pública de saúde ela mudou, principalmente em relação ao custeio, né? Que hoje muita gente fala, Ilhéus falavam. Ilhéus é o último em atenção básica do nosso município, mas não sabendo que a plataforma o Previne Brasil mudou. Teve essa mudança em 2019, mas começaram a cobrar a aplicabilidade dessa plataforma que eu custeio da saúde em 2022. Então os recursos de Ilhéus foram lá para baixo, chegou a ser o último realmente da Bahia. Mas isso não é em forma de serviço prestado, e sim de recursos aportados no município
para que o secretário pudesse tocar a saúde do nosso município. Então, nós éramos o último município da Bahia com o menor volume de recursos do governo federal para tocar a nossa saúde. Aí a fala, é o que eu sempre falo, né? Reverbera que Ilhéus é o último porque não entrega atenção básica e não entrega outras coisas mais. Mas como é que vai entregar atenção básica sem dinheiro, Vila? Faz saúde sem dinheiro, Vila? Não faz. E graças a Deus tivemos... Saúde não tem preço, mas tem custo. Justamente. Já ouvi esse jargão seu e realmente eu corroboro com essa fala sua, Vila. Eu, como eu falei, eu sou curioso, eu gosto de ler as coisas. E a partir do momento que fizemos uma nova territorialização, começamos a alimentar as nossas plataformas, começou a ter investimento na tecnologia, aportando na saúde, os índices melhoraram. Hoje qual é o ranking de Ilhéus? Ninguém nem fala mais. Hoje nós ganhamos Salvador, Feira, Vitória, cidades que têm um volume de recursos muito maior do que o nosso, né? Mas se for olhar na plataforma, olha o ESUS. Eu sempre faço esse convite, olha aí o ESUS, a colocação de Ilhéus. Aí ninguém fala mais nada. Mas o bom era quando estava em último, para dizer que a gente não estava entregando a saúde, né? A gente fala sempre que eu sou servidor da área e tenho esse sentimento de pertencimento, Vila. Claro. Mas a todo momento a gente trabalhando forte, acompanhando a demanda da saúde. Com o secretário André Cesário que passou, com o secretário Magela, agora com o secretário Eduardo Nora, a gente de perto acompanhando. Eu vi a Magela na saúde muito ativo. Muito ativo mesmo. Magela foi um grande secretário de saúde. Não dá para tirar os méritos de Magela, não, gente. Construção, como eu falei, é uma construção passo a passo. Cada um passou e deu a sua contribuição. Eu acho que quando eu cheguei aqui ele já estava... Ele já estava na cultura, já. Mas já ele foi um grande secretário de saúde. Inclusive, com a questão dessa pandemia, né, que fez uma devastação na nossa sociedade como um todo, a gente percebeu também que, eu sempre falo assim, as ações voltadas para a proteção da nossa população foram muitas assertivas. Muitas, não foram poucas. Exemplo, eu pude fazer parte, isso foi uma conversa nossa, interna, e estou externa pela primeira vez aqui, com Magela. A gente sentou, como é que a gente vai fazer com os agentes? Muitos são idosos, hipertensão, com comorbidades, né, como a gente fala. O que a gente pode fazer? Eu falei, rapaz, a gente tem que começar a trabalhar da forma remota com esse pessoal, porque a gente pode deixar de assistir a população. E em paralelo a isso, a gente pode assistir melhor, como a gente fala, né? Os contaminados na época falavam quando, como. Aí sentamos, estudamos, vimos a possibilidade. Ele me apresentou um projeto chamado Busca Ativa. Hoje muita gente fala, né? O projeto de Magela. E eu tive a oportunidade de estar na mesa com ele definindo isso. Tanto é que, junto com o coordenador da Dengue Baratão, a gente pôde fazer as incursões na época. E dentro dessa busca ativa, a gente pôde fazer outras ações. A gente viu lá na Covid fazia o quê? Tem Eder Júnior lá no São Sebastião que está positivado para Covid, tá lá passeando. Aí ficava todo mundo aterrorizado, tá espalhando vírus, né? Na época era esse terrorismo, a gente fala assim. Aí íamos lá, conversávamos com o Eder Júnior, orientava o Eder Júnior. Essa é uma equipe que eu pude fazer parte e ir loco. Fui pra aldeia, fui pra distritos, fui pra tantos lugares, você nem imagina, Vila. Na Covid passei 1 ano e meio. 1 ano especificadamente saber o que é sábado, domingo e feriado. E 1 ano e meio sem descansar, atuando todos os dias diariamente. Isso veio o resultado na zona em 2020. O nosso papel fundamental e a premissa era proteger a nossa população naquele momento. E graças a Deus a gente pôde fazer. Mas enfim, a gente entende que conseguimos contribuir muito com o servidor público em geral, com os agentes comunitários de saúde, a gente combate endemias do nosso município. E a gente pôde fazer um mandato, como tem os relatos aí das informações aí, com tranquilidade, com serenidade e com confiança. E é continuar trabalhando para que a gente possa, nesse novo momento aí, 25, 28, que a gente possa também continuar a trabalhar pelo nosso município, ajudando a nossa cidade com o prefeito Valderico Júnior. Muito bem. E aí, Fia? Dá tempo ainda? Dá tempo, vá. Vamos lá. Tem mensagem de Gidelzo. Gidelzo mandou mensagem pra gente. Fala, Gidelzo. Olá, bom dia, Vila Nova, Aline, Cardoso, toda a equipe do Tabuleiro. Aqui quem fala é Gidelzo Silva, eletricista. Vila, passando rapidinho, só para deixar uma mensagem para o vereador Éder. Assim, eu particularmente não coaduno quando foi citado aí para fazer uma alteração no regime do legislativo, né? Porque aí diz assim, mas porque tem um problema do trânsito e às vezes acaba chegando atrasado por conta do trânsito ou então alguma outra coisa. Aí eu vou só dar um exemplo aqui, Vila, quando o cidadão ele precisa pegar um voo
Me diz uma coisa, ele deixa para chegar lá em cima da hora? Sabe que não, Vila. A pessoa tem que chegar meia hora, 40 minutos antes, ou até 1 hora de relógio antes. Então, se o cidadão sabe, né, que o cara vai pegar um voo, por exemplo, ele vai pegar o voo às 13 horas. A depender do local onde os caras, a depender do local onde o passageiro esteja, se ele estiver na Zona Norte, ele tem que sair de casa 11 horas, a depender do trânsito, ele sai 11 horas, que é para quando for meio-dia, ele tem que estar no aeroporto para fazer aquele check-in, todo aquele procedimento, não é isso? Pronto, foi do check-in, ele aguarda ali, dá o horário, né, para ele embarcar. A mesma coisa deveria ser a câmera, meu amigo. Então, assim, se a sessão é 16 horas, se a sessão é 17 horas, é só o cara se planejar para chegar na sessão 1 hora antes. Ele chega antes, vai para o gabinete dele, fica lá no ar-condicionado descansando um pouco, olhando o WhatsApp dele, as redes sociais dele, né, para se interagir na rede. E quando der o horário da sessão inicial, o cara sobe, esquece o celular e foca-se ali no que está discutido no legislativo. Essa é a minha sugestão de Gidelso Silva aqui, eletricista. Viu, Vila? Um abraço, até mais. Valeu, meu amigo. Isso mostra, vereador, que a população, de modo geral, tem um olhar mais crítico em relação ao parlamento. Então, se não tem sessão, significa dizer que o parlamentar não foi. Exatamente. E não porque ele chegou atrasado. Isso. Então, mesmo que tenha chegado atrasado, a sessão ela precisa acontecer para ter uma produtividade melhor e melhorar também a imagem do parlamento diante da sociedade. Isso é um relato. A população, tipo assim, ó, não, tem que trabalhar mesmo, não pode chegar atrasado não. Isso. Porque tá chegando atrasado, por isso não tem sessão, tem que ter a sessão. E é aquela questão também, Vila. A sessão a população, ela sabe que o vereador ele vai estar ali na sessão trabalhando. Fora os outros 2 horários dos 2 dias da sessão, a população não sabe onde é que vocês estão. Que muitos estão trabalhando também. Você está entendendo? Não estou dizendo que vocês não estão trabalhando fora da sessão, que são 2 dias na semana. Na cabeça de muitos, vocês não estão fazendo nada. Isso. O trabalho de vocês é estar ali na sessão porque eu estou vendo ali o vereador. Entendeu? Essa é a imagem que está na cabeça da sociedade. O que eu posso passar de informação, Désio, Gidelso. Gidelso. Isso. A informação a questão é simples, não é desculpa, mas é a realidade do parlamento. Exemplo, a gente chega 1 hora. Como eu costumo chegar, geralmente eu chego meia hora antes da sessão. Mas quando eu chego, lá no gabinete tem 5, 6, 7 pessoas pra gente atender. Você vai deixar as pessoas atender depois de uma sessão que a gente não tem horário para acabar? Tem que se pensar. Por isso que eu falei, vamos participar do momento parlamentar, vamos lá acompanhar o trabalho, porque você vê essa rotina diária. Ah, mas eu posso falar por mim. Eu não tenho aqui preocupação para falar dos outros, eu posso falar por mim. Mas eu mesmo sempre tenho e continuo tendo esse cuidado. Na sessão mesmo na última sessão agora, eu cheguei lá, tinha 3 pessoas dentro do gabinete. Atendi as 3, subi para a sessão. Já era 4h25, só que o presidente não tinha feito a abertura da mesa, então o tempo regimental não estava valendo. Certo. Entendeu, Vila, como é que funciona? E eu falo com muita tranquilidade, a nossa produtividade ela é enorme, é exorbitante. E convido a população de Ilhéus nesse momento, Vila, para fazer uma interação muito boa através das redes, que é a plataforma que nós temos. Acesse aí a Câmara Municipal de Ilhéus e veja a produção do vereador que você votou, apoiou. Tá lá. Nossas peças hoje, nós temos o sistema SAPL, que está lá toda a nossa produção, indicação, são as peças legislativas, né? Indicação, projeto de lei, projeto de decreto legislativo, tiro de cidadão, tá tudo lá. Você acompanha. Vereador, até como o senhor é candidato a presidente, tipo assim, modernizar a presença do parlamentar. O parlamentar registrar a presença dele do gabinete. Com a senha dele, com a digital dele, chegou no gabinete, o papá, que ele, de alguma forma, ele está na casa. Ele pode não estar no plenário, mas está na casa. Chegou no gabinete, ele registra a presença dele. Se ele registra a presença dele, no painel vai aparecer que ele está presente ali. Uma outra pessoa não vai poder registrar a presença, porque é a sua senha, é a sua digital. Então é até para modernizar mesmo, entendeu? E não permitir que não tenha as exceções. Isso, acredito eu que a gente tem aqui, quanto presidente, né, se for e os pares assim entenderem, a gente fazer essa licitação de material tecnológico para adquirir mais essa plataforma. Isso. Até porque os outros parlamentos já funcionam assim. Na Assembleia Legislativa da Bahia, atrasou o voo, arremeteu, tem essas situações, né? Tem isso. Pronto. Daqui ele entra na plataforma, daqui registra a presença e acompanha.
Parlamento Federal pelo mesmo molde que eu cansei. Na época que estava com a deputada federal Daiane Pimentel fazendo trabalho aqui em Ilhéus, foi isso. Algumas vezes ela estava aqui, não pôde ir porque não teve avião, ou tinha algumas audiências aqui mais importantes, para poder, agendas para poder cumprir, na verdade. Entra no plenário virtual. Ela entrou no plenário virtual. E na pandemia nós tivemos essa plataforma atuante. Eu mesmo, algumas sessões, eu fiz onde estava. Uma vez estava em reunião, outra vez estava em casa, porque não daria tempo de chegar em casa, tomar banho, mudar a roupa para poder ir. Que ainda tem isso, Vila. A gente tem que estar paramentado, estar no regimento interno. Mas enfim, eu acredito... massa isso. Você falou um negócio aqui que eu acho isso massa aqui em Ilhéus. Acho bacana isso. Você tem que estar de terno, gravata, para participar das sessões. Rapaz, eu vejo algumas câmaras aí, um negócio relento. Vai de terno novo? Não me deu com aquilo, não. Vai pra posse de terno novo? Não me deu com aquilo, não. Eu, graças a Deus, eu adquiri meu terno e não tinha nem a ideia que seria reeleito, né? A partir desse princípio. Reeleito. Mas adquiri um terno e ia usar em uma ocasião, mas eu falei, não. Já que fui reeleito, vou esperar. Vou esperar. Tá certo. Obrigado, meu amigo, hein? Com o terno novo. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço pelo espaço, mais uma vez a todos. Gostaria de reafirmar a palavra com os novos colegas. Estou candidato a presidente. Preciso que a gente possa construir o processo juntos. As alternativas e pensamentos também caminharem juntos para que a gente possa ter os nossos mandatos fortalecidos, empoderados. E peço voto abertamente, Vila, a todos eles que possam fazer essa composição para que a gente registre em outro momento a nossa chapa e consiga, se Deus assim permitir, a presença da casa para que a gente possa trabalhar em conjunto, Vila, trazendo a ideia de Maurício Galvão, se for o caso, trazendo a ideia de César Porto, trazendo a ideia de Paulo Carqueja e dos pares de Inal, de todos que tenham ideias para que a gente possa melhorar o nosso fazer profissional quanto vereador na cidade, levando e transmitindo esta confiança para a população, bem como para o prefeito eleito Valderico Júnior. Maravilha, boa sorte, hein? Bati um papo com o vereador Éder Júnior, que é candidato à presidência do Legislativo Municipal. Vamos para o apoio, Netinho? Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo.